Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje eu vou trazer uma informação extremamente importante que saiu na grande mídia e que poucas pessoas deram a devida importância para essa informação. Algo que tem aqui o potencial de mexer completamente com o seu futuro, com o futuro da sua família, com o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Presta atenção nessa informação aqui. Essa matéria saiu agora no dia 19 de janeiro de 2024. Déficit da Previdência custa quase 400 bilhões de reais aos cofres públicos, isso anualmente, e a tendência é que esse déficit, esse custo que o governo tem com a Previdência, ele tende a aumentar e muito, a se escalar e muito nos próximos anos. Esse desembolso equivale a 4% do PIB, ou seja, tudo que o nosso país produz de riqueza, tudo que a gente produz, 4% é para cobrir esse buraco, esse rombo na Previdência. E os especialistas, os economistas, eles alertam para uma necessidade urgente de uma nova reforma da nossa Previdência, algo que a gente não tem perspectiva de ver o nosso governo mexer com isso, porque é uma medida extremamente impopular, mas que é necessária. A gente está falando sobre isso, está entendendo tudo isso. E no nosso bate-papo de hoje, vou trazer todas essas informações. Fica comigo até o final do conteúdo para você entender como que isso já está impactando na sua mesa e vai impactar ainda mais nos próximos anos. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no conteúdo, vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo justo, um conteúdo show de bola. Deixa o seu like logo aqui no início. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, então calma, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Bom, para quem ainda não sabe o que é a Previdência Social, é um seguro social em que o trabalhador participa, pagando, contribuindo mensalmente para esse seguro, ou seja, é uma contribuição que ela não é voluntária, ela é obrigatória. Você que é CLT, você que é um funcionário público, você que é um militar, você contribui para a Previdência Social. Para quê? Para que você no futuro você tenha recursos para se sustentar quando você parar de trabalhar. Ou seja, tem muita gente que acha que quando você está trabalhando, está contribuindo para a Previdência Social, o governo está pegando seu dinheiro, está colocando num cofre, está fazendo aquele seu dinheiro aumentar, investindo o seu dinheiro para quando você chegar lá no final, você ter acesso a esse dinheiro. Mas isso não acontece, porque quando você está contribuindo agora com a Previdência Social, você está ajudando o governo a pagar os aposentados, as pessoas que estão encostadas nesse exato momento. E esse é o modelo perfeito de uma pirâmide, onde você tem aqui, no topo da pirâmide, uma quantidade de pessoas menor, uma menor quantidade de pessoas, e aqui embaixo você tem uma quantidade de pessoas maior, contribuindo para bancar o pessoal que está aqui em cima parado sem trabalhar. Acontece que na década de 70, na década de 80, a gente tinha aproximadamente 9 trabalhadores para cada aposentado. Só que os anos foram passando, as pessoas foram envelhecendo mais. E o que acontece? Nesse exato momento, a gente tem uma proporção de menos de 5 trabalhadores para cada aposentado. E essa conta já não fecha, porque a gente deveria ter, para pelo menos estar no ponto de equilíbrio, no 0 a 0, 7 trabalhadores para cada aposentado. E a gente tem aqui uma média muito abaixo, e esse buraco aqui, essa diferença, quem é que está tendo que pagar? É o governo. Ou seja, na realidade, quando a gente fala governo, não é o governo que vai lá e produz alguma coisa e paga esse pessoal. Somos nós que estamos aqui na ativa, a gente paga a nossa previdência quando a gente tem um trabalho formal, porém, por meio de impostos, de carga tributária, o governo ele precisa aumentar ainda mais a carga tributária, ou seja, a gente paga ainda mais para também cobrir esse buraco que o governo está tendo com a previdência. E esse buraco está ficando cada vez maior e não adianta mais os governos jogarem esse assunto para debaixo do tapete, porque dentro em breve essa pirâmide ela vai ruir, ela vai quebrar, e isso aqui é uma bomba relógio. A grande questão é que a gente já está cada vez mais próximo desse momento chegar. E o que está contribuindo para essa aceleração dessa catástrofe, dessa pirâmide ruir dentro em breve? 3 problemas que a gente vai falar aqui. O primeiro problema, o nosso país ele está envelhecendo, ou seja, por meio de avanço da tecnologia, por meio de avanço da medicina, graças a Deus, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E cada vez mais tem mais aposentados entrando no sistema da Previdência. E também esses aposentados eles estão vivendo
durante um período muito maior. Isso é algo extremamente positivo, porque a humanidade tem que criar mecanismos para fazer com que o ser humano vive cada vez mais, viva bem, mas esse ser humano que chega na idade mais avançada, ele não tem mais a força de trabalho, ele não consegue mais conectar a sua força de trabalho ao mercado. Mas isso aqui é um verdadeiro problema para a Previdência, e o governo ele tem que criar algum mecanismo para resolver esse problema. E a gente vai falar de algumas ideias que poderiam ajudar a resolver os problemas da Previdência daqui a pouco, mais para frente. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, os jovens de hoje, eles não querem mais trabalhar. Esse é um grande problema. A gente tem visto aí a geração neném, né, que nem estuda, nem trabalha. É uma geração que está sendo sustentada pelos pais. É uma geração que está vivendo aqui no conforto, não passou por nenhum tipo de grandes problemas, né? Eles estão vivendo aqui no conforto, debaixo da saia dos pais, e não querem sair debaixo das saias dos pais. E nem estudar eles querem, porque se eles estudam, eles vão ter disponibilidade, né, de colocar a força de trabalho dele de acordo com o que ele estudou, e eles não querem nem fazer isso, nem estudar e nem trabalhar. Essa é uma geração realmente que está passando por isso, e é um grande desafio aqui para os governos mundiais. Isso aqui não é um problema só do Brasil, não. Para os governos mundiais, de como que se resolve esse problema. Como é que estimula o jovem a construir uma família, a trabalhar, a ter o seu emprego, a ter a sua formação. E quando os pais morrerem, alguém vai ter que sustentar isso e isso vai cair no colo do Estado. O Estado vai ter que resolver esse problema. E o terceiro problema é que o mercado de trabalho ele mudou demais. Hoje a gente viu a tecnologia expandindo aqui as formas que as pessoas têm de ganhar dinheiro, ou seja, as pessoas que querem trabalhar, querem fazer algum tipo de atividade, elas hoje têm a opção de trabalhar na informalidade. E isso aqui, quando essa pessoa trabalha na informalidade, o Estado não tem acesso ao dinheiro dessa pessoa. Tem menos pessoas trabalhando e as pessoas que estão trabalhando, uma parte dessas pessoas não recolhe imposto para a Previdência. E essa é a receita perfeita para acelerar exponencialmente a ruína dessa pirâmide financeira aqui no nosso país. Mas, bom, o que o governo tem que fazer, Josué? O que dá para fazer para resolver esse problema? Até porque eu e você aqui, nesse momento que a gente está falando, né, a gente tem que olhar para o futuro e saber que, bom, provavelmente a gente não vai conseguir se aposentar nos moldes que existem hoje. Então não dá para a gente confiar no modelo que a gente tem hoje e a gente não tem nenhuma perspectiva, pelo menos no curto prazo, do nosso governo resolver o problema da Previdência. Não existe um caminho fácil para resolver isso, não existe um caminho rápido para resolver isso, mas existem algumas ideias que podem te ajudar, pelo menos, a se preparar a não depender 100% dessa pirâmide. Vamos primeiro falar do governo. O que o governo poderia fazer para tentar amenizar esse problema e resolver esse problema, pelo menos no médio e longo prazo? A primeira ação, incentivar as famílias a terem cada vez mais filhos, porque a gente precisa de cada vez mais pessoas entrando no mercado de trabalho com a sua força de trabalho. Então, a gente precisa colocar mais pessoas aqui no nosso país para sustentar a quantidade de idosos que a gente vai ter ainda no futuro. O que a gente tem hoje já não dá para sustentar, no futuro vai ser pior ainda, vai ser cada vez maior. Então a gente precisa de cada vez mais força de trabalho no mercado para equilibrar um pouco essa pirâmide. Para você ter uma ideia, lá na década de 80 as famílias tinham em média aqui 4 filhos. Hoje, agora na década de 2020, as famílias têm aí uma média de 1,5 filhos por família. E se aumenta essa média fazendo um bom trabalho, preparando essas pessoas, esses jovens, para o mercado de trabalho, dentro de 25 a 30 anos, a gente já tem uma força de trabalho maior aí plugada no mercado para o governo conseguir essas contribuições para bancar a Previdência. Mas existe algum tipo de incentivo para as famílias terem cada vez mais filhos? Eu acredito que existem alguns fatores que contribuem para as famílias quererem cada vez menos filhos, como, por exemplo, tem mais mulheres no mercado de trabalho, essa mulher no mercado de trabalho ela vai ter a sua independência e ela vai querer cada vez menos filho, porque quanto mais filho ela tiver, mais despesa ela vai ter que ter, até por conta da insegurança que a mulher tem. Se ela ficar grávida, ela não sabe se quando ela voltar ela vai continuar tendo o seu emprego. Então, as empresas, as organizações,
o governo deveria estar criando aqui alguns mecanismos para ajudar essa mulher a ficar mais segura na hora dela ter filhos. E por mais que ela tenha filhos também, a vida não dá fácil para ninguém. Imagina, vai ter que bancar aqui escolas, vai ter que bancar alimentação, plano de saúde, enfim, uma série de serviços e questões que precisam ser investidas para ter um filho, que não é barato, cara, é muito dinheiro. E o nosso dinheiro hoje em dia está valendo cada vez menos, porque por conta de inflação, por conta de problemas que os governos têm jogado sempre esses problemas para frente. Uma hora a conta chega e uma hora alguém vai ter que pagar essa conta, e sempre quem paga essa conta somos nós, né? Somos eu e você. Bom, o primeiro passo seria aumentar o número de brasileiros, né? As famílias terem cada vez mais filhos, mas isso aqui realmente eu acredito que isso não vai acontecer. Agora, não adianta ter filho e você também não preparar esse jovem. É exatamente a segunda questão aqui para ajudar a amenizar esses problemas, que é preparar o jovem ao mercado de trabalho. A nossa educação ela está longe de preparar alguém para o mercado de trabalho. Haja vista a geração que a gente tem hoje. E é uma geração que não estuda, não trabalha, não tem nenhum tipo de incentivo ao estudo. E a gente precisa incentivar os jovens a estudar. Não é só incentivar, falando, vai estudar. Não é isso, é você criando um mecanismo para mostrar para o jovem que é interessante estudar, ter uma profissão, se encaixar nesse planeta aqui e colocar a força de trabalho dele para resolver os problemas que o nosso planeta tem. Se a gente for olhar para as faculdades e para os cursos, para o sistema de ensino que a gente tem no nosso país, bom, as faculdades particulares, não é barato você pagar uma mensalidade de uma faculdade. O sistema de ensino ele é arcaico, é muito demorado para você preparar uma pessoa para o mercado de trabalho. 4, 5, 6 anos, 8, 10 anos, dependendo da profissão que você escolher. Faculdade pública é extremamente elitista. São poucas pessoas, né, que conseguem acesso à faculdade pública, que é uma faculdade de boa qualidade, porém quem está lá é a elite. O nosso país não prepara os mais pobres para concursar ali o Enem e conseguir uma vaga numa faculdade pública. É muito difícil. As melhores profissões são extremamente concorridas. E isso vai desestimulando os nossos jovens de estudar, e os trabalhos e os empregos que sobram para essa galera que não tem estudo são empregos, cara, muito difíceis, duros, difíceis e que pagam muito pouco. E essa galera fala, não, cara, para pagar isso aqui que paga, eu fico aqui em casa comendo, bebendo, tendo ar-condicionado, tendo Netflix, tendo internet, fico aqui na minha casa e está tudo tranquilo. Então é necessário que a gente prepare os nossos jovens para o mercado de trabalho, dando condições para os nossos jovens. E o terceiro é formalizar o maior número de pessoas no mercado de trabalho. E para que isso aconteça, o Estado precisa desburocratizar a abertura de empresas, porque nesse país, quem é que emprega as pessoas são as empresas, não é o Estado. Por mais que o Estado tenha os servidores públicos, beleza, mas a maior parte esmagadora vem do setor privado. E para abrir uma empresa hoje no nosso país é extremamente complicado, burocratizado, é caro. Manter as portas abertas, então, nem se fala por conta da carga tributária que se paga. E os encargos trabalhistas também são muito altos, o que é muito caro contratar uma pessoa. Quando você diminui esses encargos, diminui a burocracia, diminui os encargos trabalhistas, o que acontece? Você dá mais facilidade para as empresas, elas vão conseguir crescer, elas vão conseguir contratar cada vez mais pessoas, por mais que o governo ele recolha menos de cada empresa, mas no volume ele vai recolher muito mais do que querer recolher muito em uma quantidade pequena de empresas. A gente precisa fomentar o mercado de trabalho, aumentando o número de empresas para cada vez mais está conseguindo empregar as pessoas, e dessa forma o Estado ele vai conseguir recolher mais encargos trabalhistas para ajudar aqui na Previdência. Diante de tudo isso, Josué, você acredita que o nosso governo ele vai fazer algum tipo de mudança aí no curto, médio prazo? Eu acredito que não, porque a gente teve uma oportunidade de fazer isso há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a reforma da Previdência. É mexer num vespeiro, muitas organizações têm muitos interesses em manter do jeito que está, e se tratando do atual governo, por exemplo, eu acredito que esse tipo de reforma nunca vai acontecer, porque é mais fácil você aumentar os encargos, é mais fácil você aumentar os impostos, é mais fácil aumentar a carga tributária no nosso país para bancar esse buraco e para ter narrativas para aumentar cada vez mais. Infelizmente, é assim que funciona. Agora, com relação a eu e você, né, a você que está acompanhando esse conteúdo, chegou aqui até o final, por exemplo, o que eu aconselho que você faça? Cara, não dependa da Previdência do nosso país. Por quê? Porque dentro em breve isso pode ruir e você vai ficar a ver navios, você vai contribuir e não vai ter absolutamente nada em troca. E se você trabalha como CLT, você é obrigado a pagar a Previdência. Mas não dependa somente disso. Pague a sua previdência, mas também invista em você, né, para que você tenha mais conhecimento, para que você consiga ganhar mais dinheiro e que você
tenha também uma organização financeira para que você consiga administrar bem o seu dinheiro, para sobrar dinheiro no final do mês e que você pegue esse dinheiro que você ganhou mais dinheiro, administrou bem esse dinheiro, você pega esse dinheiro que sobrou e invista, cara. Invista em quê? Invista em empresas, ou você abra a sua própria empresa. Hoje, o que não falta aí é oportunidade para você abrir o seu próprio negócio, a você ter o seu próprio negócio utilizando aí a internet, por exemplo. Ou então, se você não quiser se dispor a ser um empresário, a colocar esse risco, né, nas suas costas, que você invista em outras empresas, que você vai para o mercado de ações, invista em empresas que estão na bolsa, compra cota de boas empresas, empresas que já estão aí há muito tempo no mercado, empresas que estão em mercados perenes, empresas que você vai investir e no futuro, cara, o que vai acontecer? Elas vão pagar dividendos para você, elas vão pagar participação de lucro e todo mês vai estar caindo dinheiro na sua conta. E quando você se aposentar, o que vai acontecer? Esse dinheiro que você colocou nessa sua carteira de ações, por exemplo, e você vai vivendo de juros, vai vivendo de dividendos. Essa é uma visão muito inteligente que você precisa cogitar, pelo menos, a tomar esse tipo de ação. E quando chegar a sua hora de partir desse planeta, afinal de contas, a gente vai meter o pé daqui, né? Quando você sair daqui, você vai deixar ainda um patrimônio para a tua família, diferentemente da Previdência, porque todo esse dinheiro que você contribuiu, a sua família não vai ter acesso a esse patrimônio que você contribuiu aí para o governo. Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse bate-papo. Você sabe muito bem que o nosso bate-papo não acaba quando o vídeo finaliza. Muito pelo contrário, a gente só está começando o nosso bate-papo, que vai dar prosseguimento aqui embaixo, ó, no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, ela é muito importante aqui para a gente prosseguir aqui a nossa conversa, beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.